O projeto de lei prevê direitos e assegura a proteção do Estado em caso de maus tratos de animais. Atende Bem Jacareí realiza cadastramento biométrico sem agendamento prévio. Medo de dirigir atinge 6% dos brasileiros, segundo a Organização Mundial da Saúde. E com a gente hoje, Francinete Carmo, que é hipnoterapeuta. E também Marcelo Fortes, da Secretaria Municipal de Esportes. Notícias, informações e prestação de serviço. Começa agora o Bom Dia Jacareí. Olá, agora são 9h03, semana começando. Seja bem-vindo a mais uma edição do Bom Dia Jacareí. Muito obrigada a você que nos acompanha ao vivo pelo canal 39.2 UHF ou também pelo 12 da NET ou através do nosso site e das nossas redes sociais. Bom Dia Jacareí hoje começa no novo formato e quem vai estar com a gente aqui todas as manhãs aqui no nosso Bom Dia Jacareí é a Cibele Sugano. Seja muito bem-vinda de novo, né, Cibele? Bom dia, Leilane. É muito bom aqui estar de volta no Bom Dia Jacareí. E você de casa, lembrando que você pode participar, mande as suas perguntas através das nossas redes sociais e participe do jornal junto com a gente. E para começar nosso jornal hoje, vamos conferir algumas notícias que foram destaque nos últimos dias no Giro de Notícias. Bom, nossa primeira notícia vem do Jornal Diário de Jacareí. Pesquisa diz que 73% dos consumidores preferem fazer suas compras aqui na nossa cidade. Essa pesquisa foi realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e que aponta, então, que 73% dos consumidores preferem fazer as compras aqui. Esse levantamento foi feito em parceria com o Instituto Federal de São Paulo e a pesquisa quis conhecer o comportamento de compra aqui da nossa população. E após o levantamento, foram realizadas 4 oficinas para orientar empresários sobre os caminhos que eles podem fazer para conquistar cada vez mais o público aqui da nossa cidade. Próxima notícia, a gente confere então a informação do jornal O Vale. Exportação de veículos tem queda no Vale em meio à crise argentina. Essa notícia aí, Leilane, vai falar que no geral a exportação de veículos caiu 31% aqui na RM Vale durante os 7 primeiros meses do ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. São José teve uma queda boa, uma queda de 80% de veículos exportados para a Argentina, maior compradora neste ano. Mesmo com poucas unidades vendidas para a Argentina, Jacareí também sentiu essa crise e as exportações de automóveis caíram 35%, ou seja, de 306 mil dólares passou para 199 mil dólares. Lembrando então que a crise em outros países atinge também, não só o nosso país, mas também a nossa cidade. Vamos lá para a próxima notícia. Agência Senado. O Senado pode concluir votação da reforma da Previdência em até 60 dias, segundo a presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Lembrando que essa reforma já foi aprovada em 2 turnos na Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado. Então, a ideia é que nessa quarta-feira, dia 14/8, a comissão vota os requerimentos a serem apresentados pelos senadores para audiências. Então, o prazo aí é de 60 dias para que essa reforma seja votada agora no Senado Federal. Próxima notícia vem lá da Câmara dos Deputados, que a gente acabou de falar. Um projeto de lei tipifica crime de não vacinar criança ou adolescente. Essa polêmica aí de muitos pais que estão aderindo a movimentos que são contra a vacinação, esse projeto vai tipificar de crime e se contrapor-se sem justa causa à vacinação de criança ou adolescente. A pena pode ir de 1 mês até 1 ano ou então multa. Pela análise da Câmara, o texto insere a medida no Código Penal e prevê a mesma pena quem divulgar ou propagar notícias falsas sobre vacinas. A proposta foi apresentada pela deputada Alice Portugal e a vacinação de crianças com menos de 2 anos apresenta queda desde 2011, segundo o Ministério da Saúde, por isso esse projeto de lei. Vamos lá então para a nossa última notícia. Bom, acho que a gente não tem, acho que essa foi a nossa última. Tem sim, ó. O governo reduz tarifas de importação de medicamento de HIV no Mercosul.
O Ministério da Economia reduziu, então, tarifas de importação de 17 produtos, como medicamentos para tratamento de câncer e também de AIDS. Entre eles, materiais de consumo, fraldas e absorventes que estavam na lista de exceções à tarifa do Mercosul. Então, as alíquotas caíram aí cerca de 18% a 0% ou 2%. A medida começa a valer a partir de hoje, dia 12 de agosto, e o objetivo é reduzir custo de produção das empresas aqui do nosso país e o preço aos consumidores. Então, isso significa que a ideia é que esses remédios, esses insumos, tenham o preço aí reduzido aí para chegar para o nosso consumidor, para chegar para a gente. Bom, essas foram as nossas notícias, o nosso giro de notícias, acompanhando aí tudo que acontece na nossa cidade e também no cenário federal. E nesse primeiro bloco a gente vai falar sobre um assunto interessantíssimo, hipnoterapia. E quem está aqui com a gente é a neuropsicóloga e também hipnoterapeuta Francinete Carmo. Bom dia, Francinete. Bom dia. Bem-vinda, Francinete. Obrigada. Francinete, o que é hipnoterapia? A gente ouve falar, e eu já fiz uma entrevista sobre hipnoterapia, e uma das perguntas mais comuns girava justamente em torno disso. A gente tem um certo medo quando se fala em hipnose. A ideia comum que se tem é que a pessoa entra naquele transe e fica totalmente entregue, não tem controle da situação, do corpo, e a gente tem alguns, talvez, preconceitos que têm até a ver com religião mesmo, ou pessoais. Enfim, explica pra gente, pro nosso público aqui do Bom Dia Jacareí, o que é hipnoterapia. Então, a hipnose. O que é a hipnose? Ela é um estado diferenciado de consciência, não é? Então, assim, no meu consultório existem muitas dúvidas, as quais você colocou. Uma delas, inclusive, é: e se eu for e não voltar mais? Não, você vai voltar, né? É somente um estado diferenciado de consciência. Então, durante o processo hipnótico, o paciente está todo o tempo ouvindo o terapeuta falar, ele está consciente do que está acontecendo, mas no estado alterado, de aprofundamento, né? Ele entra em um outro estado cerebral, na verdade. Então, assim, há sim preconceito em questão à religiosidade, achando que, principalmente quando se fala de hipnose de regressão, que nada mais é regressão de idade, quando você tem que tratar algumas questões lá da infância e até a vida uterina. E tem muito esse misticismo mesmo, esse medo de não voltar. Vou fazer tudo que você me disser, tudo que você mandar? Não. Isso vem da hipnose show, de palco, né? Você vai comer uma maçã achando que é cebola, você vai ver seu ídolo, enfim, isso acontece. Lógico que a gente tem toda essa técnica para trabalhar essas questões. Só que a hipnose clínica é muito mais profunda. A gente trabalha direto com o subconsciente, porque nós somos 95% subconsciente e somente 5% comportamental. Então, todos os nossos comportamentos vêm das nossas emoções vividas desde a vida uterina, da infância, das nossas crenças que a gente foi se submetendo e foi aprendendo, né? Então, assim, muitas questões de autoestima, de repente, quando criança, fica quieta, você não pode falar agora, né? Por que muita gente tem medo, pavor de falar em público? Porque a gente cresce não podendo falar, não é verdade? Fica quieta, agora na sua vez. Então, assim, a gente vai se trancando com isso. E aí, o subconsciente grava todas as nossas emoções, positivas e negativas. Tem muito a ver com aquela frase que acho que todos nós escutamos muito: não fala besteira, menino. Não fala besteira, menino. Aí você fica, nossa, tudo que eu falar vai ser besteira. Exatamente, não fala besteira. Então, o que acontece? Seu subconsciente vai gravando aquilo e isso vai ser um entrave na sua vida. Então, muitos têm problemas de falar em público por isso. Você que lida com essa questão, né, do ser humano se entender, do ser humano se aceitar. Muito dos problemas que cada um de nós, né, todo mundo tem problema hoje, muito dos problemas que cada um de nós temos, ele tem aí uma relação então com o nosso passado, a gente pode dizer assim, de alguma coisa que a gente viveu, que a gente presenciou e que não está bem resolvido, aí que entra o processo de hipnose? Sempre tem a ver com o nosso passado, que nós chamamos hipnose de crenças limitantes. São as crenças que a gente trouxe desde a nossa infância que nos limitam hoje, né?
O que é a ansiedade generalizada, o medo de se expor. O que é o medo de se expor? A crítica, como você bem falou, né? Fica quieto, fala besteira e tal. Então, o tempo todo você está se policiando de se autocriticar, enfim. Só que, lógico, tudo de forma subconsciente. Você não se dá conta disso, né? Por que eu não consigo falar em público? Por que eu não consigo dirigir? Porque eu tenho um ciúme obsessivo, né? O ciúme obsessivo, por exemplo, tem a ver com a autoestima muito baixa. E da onde vem essa autoestima? De coisas que a gente vem ouvindo desde criança, né? Ou algum momento pontual que aconteceu, algo que te dramatizou, te fez passar vergonha, enfim, um sentimento de menos-valia mesmo. Então, tudo isso assim, a hipnose tem excelentes resultados, porque o cerne de tudo na hipnose, eu sempre começo a tratar uma hipnose pela ansiedade, porque a ansiedade causa tudo isso. A ansiedade te cega, a ansiedade te trava, né, para falar em público, para dirigir. Na questão de um ciúme obsessivo, quando você imagina N situações que estão ocorrendo, que é só da sua imaginação, te cria uma ansiedade generalizada, onde você agride o seu parceiro, onde você fala coisas que ofende, enfim. Então, eu sempre começo a tratar a hipnose com a ansiedade. Baixando esse nível de ansiedade, através das sugestões que a gente fala, que a hipnose é isso. Acho que daqui a pouco você vai me perguntar como se dá, né, o processo. A gente ressignifica, ou seja, reprograma o subconsciente, excluindo os comportamentos inadequados e pensamentos e crenças inadequadas e que limitam a sua vida, substituindo por as suas próprias crenças, o seu valor, fazendo você descobrir o seu valor, de quem você é. Legal, daqui a pouquinho a gente volta a falar mais com a Francinete aqui sobre esse assunto. Encarar o trânsito sem perder a paciência é um grande desafio. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 6% dos brasileiros têm medo de dirigir. E se você faz parte dessa lista, fica tranquilo, porque existe solução. Uma das características de grandes cidades é o intenso tráfego de veículos. Mas segundo uma estimativa da Organização Mundial de Saúde, 6% dos condutores habilitados apresentam medo de dirigir, também conhecido como amaxofobia. A vontade é muito grande, né? Mas toda vez que eu tenho que fazer aula, sair para fazer aula, me dá uma dor de barriga, uma sudorese, né? Então, assim, é um nervoso muito grande, né? Só de saber que eu teria que pegar o volante do carro, por exemplo, eu já ficava com muito medo. Eu parei durante uns 4 anos, aí fiquei sem dirigir. A psicóloga especializada em trânsito, Maria Maximiliana, destaca 3 fatores que levam os motoristas ao medo da direção. Na verdade, são 3 fatores, né, e um subfator, né? O primeiro é assim, a pessoa ter passado por alguma experiência negativa no trânsito. Por exemplo, um acidente, né, um incidente, né, que leva a pessoa a desistir de dirigir, né, porque gera um trauma, né? Então, o que ela faz? Ela tende a se fechar e a não querer mais se aproximar do carro, né? Um outro fator são os aspectos da personalidade, que são os fatores que nós trabalhamos mais, né, incisivamente. São pessoas tímidas, né, tem muito medo da exposição, né, ela tem medo da crítica, né, pessoas que têm autoestima rebaixada, né, então ela não dá conta, ela não consegue, ela acha que não é para ela o dirigir, né, pessoas extremamente ansiosas, né, que querem ter controle de tudo, pessoas perfeccionistas, né, que também, né, entram no campo dos ansiosos, porque ela quer, né, ter controle do trânsito. E é muito difícil você ter controle no trânsito, né? Um outro fator é o mau aprendizado, né? Às vezes não aprendeu a dirigir da forma adequada, né? E também o desconhecimento do veículo. A psicóloga também deixa claro que é possível perder o medo e comenta como é o tratamento. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, né, é assumir que tem medo e que ela precisa de ajuda, né?
Então, a terapia aí entra como uma ajuda, né, nesse momento. Então, o que a gente faz? Apresenta para a pessoa, né, um instrutor de autoescola, onde ela vai observar os aspectos técnicos da pessoa. O que ela conhece, o que ela não conhece do carro. Né? E vamos trabalhar os aspectos emocionais aí, os aspectos da personalidade dela. Né? Resgatar a autoestima, diminuir a ansiedade da pessoa, ensinar técnicas de relaxamento, para que ela possa assim, se inserir no trânsito e perceber o quanto ela também é importante no trânsito, o quanto ela é capaz também de dividir o espaço com outras pessoas. Segundo pesquisa realizada pela psicóloga Neuza Coraça, autora do livro Vença ao Medo de Dirigir, cerca de 80% das pessoas que têm medo da direção são mulheres com idade entre 30 e 45 anos. O advogado Manuel faz parte dos outros 20% que assumiram o medo e identificaram a necessidade de procurar ajuda. Esse trauma começou assim que eu tirei a carta, eu acabei batendo o carro e algumas vezes e acabei travou, não conseguia mais dirigir, tinha muito medo. E aí eu tive que procurar a ajuda para isso. Para o advogado, a necessidade surgiu a partir do momento em que ele percebeu que começou a perder oportunidades por não dirigir. Foi uma entrevista de emprego em São Paulo, eu estava me formando e eu acabei sendo chamado para trabalhar, mas eles precisavam de um advogado que dirigisse. E eu acabei perdendo essa oportunidade, foi aí que eu tenho que enfrentar essa situação, até por uma questão de hoje em dia carro não é luxo, hoje em dia carro é tempo, você ganha tempo no trabalho, enfim, tive que acabar enfrentando esse problema. A instrutora para habilitados dá algumas dicas de como vencer o medo e encarar o trânsito. Ela tem que ter segurança nela mesma. E com a primeira aula mesmo, que treinando a passar marcha e a redução, que é o medo da pessoa. E a rampa, sabe, que a pessoa tem medo que o carro volte. Então, sem isso, ela vai ficar insegura mesmo. Mas treinando, sabendo o comando direitinho, ela perde todo o medo e fica segura. Bom, 6% dos brasileiros com medo de dirigir é um número um pouquinho assustador, né? Eu fiz parte desse número. Olha só, mas venceu, né, Cibele? Venci, mas não foi com pneumoterapia, assim, que fosse paulatino, não. Foi na raça mesmo. Vai, enfrenta, que você tem que enfrentar e sobreviver. Isso aí. Mas a hipnose, ela tem esse poder, né? Não só de resolver problemas emocionais, como você muito bem colocou no nosso primeiro momento de conversa, mas também de problemas que estão ali na prática do dia a dia, como pegar um carro e enfrentar o trânsito. Ela também pode auxiliar nessa questão? Exatamente, né? Como a instrutora disse, a psicóloga também bem disse, é a questão, você tem que se sentir segura. Mas como se sentir segura se você não dá conta disso, né? Se quando você pensa em dirigir, tem todo o seu sistema autônomo ali do teu cérebro te emitindo sudorese, tremor, um medo, a imaginação, né? Aquilo que a gente acabou de falar sobre a ansiedade te paralisa, taquicardia, e isso é real. Então, o carro passa a ser um monstro para a pessoa, na verdade, não é assim que você sentia? Mesmo. Também já passei por isso, lá atrás. Então, assim, há muitos anos, ainda bem, e superamos. Na época eu não conhecia a hipnose, mas eu me formei em programação neurolinguística, que todo mundo chama por PNL, e foi dessa forma que eu superei. Você foi enfrentando os seus medos, e é assim que a gente, mesmo com a hipnose sendo ressignificado, todo aquele seu processo, onde que está esse medo, onde lá na sua infância que isso te bloqueou, que você não era capaz de alguma coisa. Então, esse não capaz de alguma coisa, você acaba transcendendo para a sua vida como um todo. Eu não sou capaz de dirigir, eu não sou capaz de ter um relacionamento legal, eu não sou capaz, enfim, né? Questão da autoestima mesmo. Então, a hipnose vem de encontro com a terapia formal, mas a hipnose ela tem resultado assim muito rápido, porque você realmente, como eu disse, trabalha direto com o subconsciente e onde a pessoa consegue a partir dali ter segurança, se sentir eu tenho, eu posso, eu consigo,
sai dali transformada, na verdade. Mas quando eu chego no seu consultório, por exemplo, não tem já de cara uma sessão. Primeiro é feito todo um processo de entrevista para você conhecer o paciente. Como é que se dá até chegar de fato o processo da hipnose? Então, quando o paciente chega ao consultório, eu falo paciente por ser neuropsicóloga, quem é só hipnoterapeuta fala cliente, então sempre vou estar falando paciente, que é o meu hábito, né? Então, quando o paciente chega ao consultório, é realizada uma anamnese muito profunda. E o importante dessa anamnese, que eu acho bem legal, você pergunta para o paciente, ao menos minha forma de trabalho, um lugar seguro. Onde é o seu lugar seguro? Onde você se sente mais seguro, mesmo que seja na sua imaginação? Onde você se sente mais protegido? Porque durante todo o processo de hipnose, eu sempre vou estar trabalhando com esse lugar seguro. Então, ele sabe se no momento que ele tenha uma regressão daquele comportamento, ele imediatamente pode voltar àquele lugar seguro e se sentir proativo de novo, sentir bem, estar efetuando aquele comportamento que já foi mudado, né? No caso de uma recidiva, uma pequena recidiva. Então, acontece a anamnese, uma entrevista muito aprofundada, e aí então nós explicamos como se dá o processo. Porque existe muito misticismo, muito preconceito sobre a hipnose, né? O que é a hipnose? Então ali é colocado para o paciente como se vai dar, que ele vai estar consciente o tempo todo, que ele pode voltar a hora que ele quiser. Ele está sim a meu comando, as minhas sugestões, as minhas suposições, a minha autoridade, né? Porque em hipnose a gente utiliza de autoridade. Mas se ele assim não desejar, ele volta a hora que ele quiser. E tem um fato muito importante também que eu gosto de colocar para os meus pacientes, que é o seguinte: a hipnose é para todos, mas nem todos é para a hipnose, né? Porque você, como qualquer tipo de tratamento, você tem que se permitir a entrar num processo de transe, a se entregar naquele processo, a realmente se permitir a imaginação. Porque a hipnose nós trabalhamos com a imaginação. Como que o nosso cérebro aprende? Isso é neurociências, a hipnose está muito ligada a neurociências. O nosso cérebro aprende com imagem e emoção. Então, quando você só tem a imagem, ok, fica registrado por um tempo e tal. Quando você trabalha a imagem junto com a emoção, na hipnose a gente trabalha muito a emoção elevada, até chegar num nível bem elevado, é onde o nosso consciente, que é a nossa razão, a nossa crítica, nosso consciente aprende e manda para o nosso subconsciente. Aí gravou, está ressignificado. Francinete, então não adianta uma pessoa ser levada por outra contra a vontade dela. Olha, dá um jeito aqui no meu filho que tem esse problema. Então, isso não vai surtir efeito, porque o próprio filho não vai se abrir para o tratamento. Jamais. Isso em hipnose tradicional, convencional, em hipnose, qualquer tipo de tratamento, né? Como um alcoolista, você vai interná-lo, se for contra a vontade, dificilmente aquilo vai trazer um resultado, né? Porque a hipnose, ela trabalha, serve para N situações, ansiedade, vícios, tabagismo, né? O próprio tabagismo, o alcoolismo, trabalha também as fobias como um todo, fobia de avião, fobia de síndrome do pânico, enfim, como eu disse, 95% somos subconscientes, né? Então o mundo é esse, muito vasto, e a hipnose vem para ajudar as pessoas em todos esses sentidos. Daqui a pouco a gente volta, então, a conversar mais um pouquinho sobre esse assunto. Um dos projetos de lei aptos para votação aqui na Câmara dispõe sobre a instalação de botões de emergência em postos de saúde, creches e escolas da rede municipal. Nossa equipe foi às ruas consultar a população sobre essa proposta. Vamos conferir agora no quadro Vota Cidadão. O projeto de lei do Legislativo número 28, de 17 de abril de 2019, dispõe sobre a instalação de botões de emergência nos estabelecimentos públicos de saúde, creches e escolas municipais instaladas em Jacareí. É importante a segurança, né? E a guarnição chegaria no local o mais rápido possível, tendo esses botões acionados, né? Uma boa.
eu acho que é bom, né? Tudo que é bom para beneficiar, né, a pobreza, porque está difícil, né? Eu acho que é bom, sim. Ela está fazendo uma coisa boa. Sem sombra de dúvida, né? A proteção da gente vem lá de cima, que a gente tem que crer em Deus, né? Mas também aqui no homem, aqui na terra, a gente tem que acreditar nesses aparelhos que estão agora evoluindo para poder proteger a nossa família e principalmente nossos filhos nas escolas, né? Acho muito importante. A gente vê muitos casos em bancos que existe esse botão. Eu acho necessário. Eu mesmo, como trabalho em escola, a gente passa por N situações. Infelizmente, a gente não sabe o que se passa na cabeça do outro. E por ser um espaço aberto, um espaço público, porque mesmo sendo uma escola que nem educação infantil, a gente sabe que as pessoas têm acesso na entrada e saída das crianças. E às vezes a gente não sabe, a gente não pode julgar ninguém. Então, numa necessidade dessa, eu acredito que é muito válido, principalmente em postos de saúde, na própria prefeitura mesmo, a gente tem acesso livre, né, de certo modo. Eu acho necessário. Dê a sua opinião sobre os projetos dos vereadores da cidade. Acesse jacareí.sp.leg.br e vote. Pois é, se até em pet shops a gente vai ter câmera, que dirá de lugares, espaços públicos e escolas. Agora vamos falar do cenário nacional. Um projeto de lei votado na Câmara dos Deputados assegura direito e prevê a proteção do Estado em caso de violação e maus tratos de animais. Acompanhe. O projeto de lei da Câmara, número 27, prevê a proteção do Estado em caso de violação e maus tratos aos animais. De acordo com o relator, senador Randolfo Rodrigues, o projeto apenas reconheceu os estudos científicos a respeito do assunto. Na verdade, é o reconhecimento que já é dito pela ciência, pelos estudos científicos, que os animais são portadores de dores e são portadores de sentimentos. Ficam tristes. É um avanço civilizacional para o nosso país. Vários países do mundo já passaram a compreender que animal não é coisa, não pode ser tratado como coisa. Segundo a ativista dos direitos dos animais, Luísa Mel, o projeto não vai afetar o agronegócio, mas sim acompanhar a legislação de países desenvolvidos. Porque em vários países desenvolvidos do mundo teve essa mudança, né, na natureza jurídica dos animais e continuam comendo carne, esse comércio ainda existe, então não vai prejudicar as atividades do agronegócio. É uma questão de equiparar o Brasil a países desenvolvidos, né? E o bem-estar animal também é uma reivindicação da Europa hoje em dia. A gente tem o desmatamento, a proteção animal, acho que isso pode até agregar para o agronegócio, mostrando que o Brasil sim se importa com seus animais. Isso aí. E nesse sábado, o Lar Fraterno da Cássia realiza mais uma edição de sua tradicional feijoada. Um evento solidário com música ao vivo e muitas atrações para toda a família. Vem aí a 29ª edição da tradicional feijoada beneficente em prol do Lar Fraterno da Cássia. Dia 17 de agosto, sábado, a partir do meio-dia, na sede da instituição, localizada na Rua Cruzeiro, número 207, no bairro Cidade Salvador. Os convites já estão disponíveis pelos telefones 3962-1994 ou então 98170-1687. O Lar Fraterno da Cássia oferece atendimento de longa permanência para os idosos e contam com recursos provenientes de doações e eventos solidários para a continuidade de seus serviços. Pois é, a gente continua aqui a nossa conversa com a Francinete, que é hipnoterapeuta. Francinete, quando a gente fala de uma sessão de hipnoterapia, um tratamento hipnoterápico, eu imaginava pelo menos que fosse assim, como uma terapia, um tratamento prolongado de semanas ou até meses ou até anos. Sim. Mas não é assim. Conta pra gente como é que funciona mais ou menos o processo. Então, eu acho até importante registrar, né, que a hipnose não é uma coisa, não é algo, uma técnica atual. A hipnose é utilizada desde a Grécia antiga, né, onde se faziam-se curas que eram chamados de sono divino, onde durante o sono, os médicos da época, os doutores da época, eles, através da comunicação, da linguagem, iam conseguindo curas com esses pacientes. E ao longo da história, talvez nem tivesse ainda esse nome hipnose,
Só que hoje a gente se vê aplicando técnicas aplicadas lá atrás, nós que somos estudiosos da área, né? Aí foi toda uma história até chegar na Idade Média, os médicos que foram fazendo experimentos, que aí sim veio a forma científica da hipnose, que hipnose é uma ciência, até chegarmos hoje ao estado atual. Porque a hipnose, que é a transformação através da linguagem, né? Então, só uma parte para a gente entender que não é algo que surgiu, né, hoje. É uma coisa muito antiga que foi sendo cada vez mais aprimorada. E não, a hipnose não leva todo esse tempo, né? Esse é o grande sacada, o grande, assim, a virada de chave, na verdade. Porque eu sou psicóloga comportamental, eu tenho fundamento, eu sou também formada em psicanálise. A psicanálise leva anos, é importantíssima. O Freud trouxe, nossa, até hoje a base de tudo, né? A importância das teorias de Freud. Eu sou psicóloga comportamental, que gera uma linha mais curta de tratamento, mas começa a se dar um resultado a partir de 6 meses de tratamento, que é focado na mudança do comportamento. E aí, quando eu fui me especializar em hipnose, qual não foi a surpresa? Para mim também, né? Quando fui conhecer a hipnose. Um bloco de 6 sessões, você já se resolve. Então, assim, quando você, com uma pauta de hoje sobre medo de dirigir, por exemplo, eu tratei um caso de uma paciente com 10 anos, uma fobia extrema de direção, com todos os sintomas da ansiedade, não conseguia nem chegar perto do carro. Na 3ª sessão, já começou a dirigir. E o que é legal, assim, ela me colocava, né, Fran, eu não sinto medo nenhum mais. Eu me sinto muito segura. Lógico que ela teve que praticar, porque 10 anos sem dirigir. Mas nem a questão do marido ficar bravo quando eu estava, ela falou, não me importo mais. Ele pode gritar, ele pode falar, eu estou dirigindo tranquila. Então, assim, nossa, isso é muito gratificante para a gente, sabe? Os processos de transformação. Você vê o processo de uma transformação de uma paciente de ciúme obsessivo, por exemplo, né? Que não só aprisiona a própria pessoa, como a pessoa que está no relacionamento é muito sofrido com tudo isso. Então, o que é? A autoestima muito baixa. E você vai lá, trabalha esse inconsciente e trata, cuida, e a pessoa passa a se sentir, saber do seu valor, de quem ela é. A gente está falando aí que tem muitos benefícios, né? Nosso tempo está acabando. Você falou que ajuda a curar fobias, comportamento, ansiedade, ciúme, enfim, você falou muitos pontos positivos. Existe, Francinete, alguma contraindicação? Tem alguém que não pode fazer parte desse processo de hipnose? Muito importante essa pergunta. Sim, as contraindicações são problemas de transtornos de personalidades psiquiátricos, por exemplo, né? Aí, na verdade, tem que se ter esse cuidado para não ir nesse caminho. Você vai tratar de um esquizofrênico, por exemplo, uma esquizofrenia que já tem o padrão de alucinação e tudo mais. Não, porque você trabalha com a imaginação, né? Você sugestiona o paciente a enxergar aquilo que você está colocando para ele. Então, não é indicado para transtornos de personalidades mais importantes, né? Então, aí sim, é psiquiatria, é a terapia formal. Então, assim, a hipnose era para tudo isso que a gente conversou e muito mais. Só que para pacientes ditos dentro de um quadro emocional, vamos dizer assim, mais simples, vamos dizer, do dia a dia, vamos dizer assim, do dia a dia, né? Não para quadros psiquiátricos, aí não. Bom, a gente ainda tem muito assunto para conversar, infelizmente não vai dar tempo, mas fica o convite para você voltar uma próxima vez aqui no Bom Dia Jacareí. Muito obrigada, eu agradeço. Bom dia a todos. Eu só quero dizer assim, que independente de hipnose ou qualquer outro tipo de tratamento, seja quem você nasceu para ser, próspero, feliz, abundante, né? É para isso que nós estamos aqui, para viver de forma plena, e para isso tem tantas técnicas que podem te ajudar. Ok? Mas não deixe de se cuidar. Perfeito, recado dado. Muito obrigada, Francinete. A gente vai para o intervalo rapidinho. Na volta, vamos conversar com o Marcelo Fortes para saber as notícias do esporte. Bom dia, volta já.
Informação, utilidade pública e prestação de serviço é na TV Câmara Jacareí, canal 39.2. Assista e fique por dentro das ações dos vereadores e das atividades da Câmara Municipal. 39.2 na sua televisão. Sintonize. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Na hora em que a gente recebe a notícia, dá medo. Medo de ficar sozinho, medo de que as pessoas se afastem. Dá vontade de chorar o dia inteiro, de gritar, de brigar, de se entregar. Mas aí dá um orgulho dos amigos, da força da família e dá vontade de reagir e de continuar. Dá coragem para acreditar, dá vontade de viver. O paciente com câncer tem tratamento. Ministério da Saúde, Governo Federal. Hoje vou dar uma dica para você que quer ter uma boa alimentação e ter um peso saudável. Você sabia que uma boa alimentação começa com uma boa noite de sono? Isso mesmo, as pessoas que dormem mal ou dormem pouco, elas acordam mais cansadas, com falta de energia e por isso pensam que comendo mais vão ter a energia que precisam. Quem não dorme bem tende a comer mais no dia seguinte e começam normalmente o dia com um café da manhã com mais gorduras, com alimentos que não são saudáveis. Então, para você que quer começar o dia disposto para fazer sua atividade física e também para fazer boas escolhas alimentares, comer alimentos que vão te dar saúde, preste muita atenção na sua noite de sono. Você deveria dormir pelo menos 7 a 8 horas por noite. Olá, gente, meu nome é Kátia Milena, trabalho aqui há 7 meses, estou aqui para passar algumas informações importantes para vocês, para falar sobre os materiais, no caso, que não são recicláveis. Por exemplo, aqui a gente já achou alguns materiais recicláveis. Esses daqui são materiais recicláveis pra gente, mas geralmente sempre vem sujos de rejeitos e é perigoso prejudicar por conta dos bichos, germes, qualquer tipo de contaminação. Sempre que vocês puderem, tá dando uma limpada, joga uma aguinha na caixinha de leite. Não jogam, gente, sujos, o marmitex com resto de comida, caixinha de leite sujo. Sempre que vocês puderem, tá dando uma passadinha de água, estão dando uma limpada, porque isso ajuda tanto a vocês, a natureza, e ajuda a gente também. Espero que vocês estejam entendidos das dicas de hoje e até uma próxima. Acesse o portal da Câmara Municipal de Jacareí. Opine sobre os projetos dos vereadores. Acompanhe o portal Transparência, os dados do Fiscaliza Jacareí e encaminhe suas dúvidas e sugestões ao Poder Legislativo. No site, assista toda a programação ao vivo da TV Câmara Jacareí, canal 39.2 UHF. Portal da Câmara Municipal. A cidadania em suas mãos. jacareí.sp.leg.br. O médico de família é o médico que está inserido dentro da comunidade, é o médico que sabe onde o paciente mora, onde o paciente exerce sua rotina. Então eu consigo captar todo o processo do adoecimento, né? O estabelecimento do vínculo, ele acontece a partir do olhar, da conversa, da amizade, do riso, porque aí mora um grande potencial de tratamento.
Em Jacareí, a educação é prioridade. Nos 2 últimos anos, escolas municipais e Educa Mais foram reformados. Milhares de livros foram distribuídos e a merenda escolar está mais saudável. E o investimento maior está nas creches. Novas unidades foram entregues, mesmo em regiões mais afastadas. E novas inaugurações ainda estão por vir. Acesse o site da Prefeitura e confira como Jacareí está cuidando de nossas crianças. Prefeitura de Jacareí. E estamos de volta com o Bom Dia Jacareí e quem conversa com a gente agora é o secretário de Esportes e Recreação, Marcelo Fortes. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Sibeli. Seja bem-vinda, né? Obrigada. Programa Bom Dia Jacareí. E eu estou aqui bem-vinda e ansiosa para saber as novidades da Secretaria de Educação, Secretaria de Esportes e Recreação. Conta pra gente. A Secretaria de Esportes, ela não para, né? Esse final de semana a gente ficou mais tranquilo em decorrência do Dia dos Pais, né? Mas a nossa atividade já começa a todo vapor desde já, então a gente já está em épocas, estamos finalizando as obras ali do Igarapés, que logo vai ser entregue à população, então a gente está fazendo alguns últimos reparos, vamos iluminar ali também o campo, né, com LED, então a gente está nessa fase final. Mas a grande novidade que eu tenho para vocês é em relação à atividade física para o público idoso. A Secretaria de Esportes, a partir desse mês de agosto, vai começar com atividades permanentes em todos os asilos da cidade, então uma vez por mês a gente vai fazer um rodízio entre os asilos e vamos levar um pouquinho de atividade física para os idosos que ficam ali nos asilos. Então vai ter uma sequência, uma escala e a gente vai com toda a equipe para fazer uma atividade física para esses idosos que ficam internados ou passam alguns dias, algumas horas por dia nos asilos da cidade. A gente, quando fala de saúde de idoso, a gente tem a Casa Viva Vida, que é de responsabilidade da assistência social, que tem lá diversas atividades, atende um número de pessoas muito grande, mas são pessoas que podem se locomover e ir até aquele espaço, né, Marcelo? Agora vocês com essa iniciativa de ir até o asilo, lá tem muita gente com mobilidade reduzida, muita gente que às vezes nunca conheceu essa realidade de praticar um esporte. Vai ser um desafio também para vocês, a Secretaria? A gente lida com o anseio da comunidade, então, por exemplo, quando a gente vai falar com o público do futebol, então eles acham que a Secretaria de Esportes está ali só para fazer futebol. Então, você vai falar com o pessoal do skate, o pessoal acha que está ali só para falar do skate. E desde que assumimos, a gente tem a preocupação de levar a atividade física, a qualidade física para todos os lados, para todas as vertentes, né? E uma conversa que eu tive junto com a diretoria era justamente isso, né? Falei assim, gente, se nós temos como propósito levar a atividade física, a gente tem que chegar essa atividade física até o asilo. E é exatamente o que você falou, né? Dessas pessoas que ali estão com a dificuldade de mobilidade, né? Eu tive o prazer de, quando eu iniciei a minha profissão, ainda estagiário, de trabalhar com esse pessoal. Tem idosos que estão ali que eles já perderam totalmente o sentido de onde eles estão, né? Ele não sabe nem que ele está em Jacareí, muitas vezes são esquecidos pela família, por amigos. Então, o mínimo que a gente tem que levar um pouquinho de dignidade para esse pessoal, por meio do quê? Da atividade física, né? Então, ali a gente vai poder levar música, a gente vai poder levar algumas atividades de jogos de mesa, onde a gente consegue ali ativar também essa questão mental dos idosos ali. É um desafio, mas o que eu costumo dizer é o seguinte: quem trabalha com atividade física, com educação física, é porque ama o que faz, né? Então, para a gente, por mais que tenha esse desafio, o pessoal está muito movido, ele sabe que ali é um pessoal que realmente precisa e tenho certeza que vai ser muito bacana. Vai ser transformador, inclusive, para vocês. Vai, com certeza. E quem que vai compor essas equipes que vai visitar os asilos? Essa é da diretoria da Marta, né? A Marta é a nossa diretora de recreação. Então, nós temos ali um grupo de professores e estagiários que já fecha essa programação de forma antecipada e leva essa atividade direto para eles ali. Como é a primeira vez também, né, Sibeli? Então, a gente está ali para ouvir também essa diretoria do asilo. Então, a gente vai começar a construir esse dinamismo, essa atividade de forma coletiva com o pessoal que compõe a parte da gestão do asilo também.
Legal, daqui a pouco a gente volta com mais notícias do esporte. Uma notícia boa para quem ainda não fez o cadastro biométrico, que é obrigatório para votar nas próximas eleições. Em parceria com o Atende Bem, o cartório eleitoral aqui de Jacareí está realizando o cadastramento no prédio da prefeitura e sem a necessidade de agendamento. A Ana Maria é comerciante e aproveitou um tempo livre na correria do dia para cadastrar a biometria necessária para votar nas próximas eleições. Achei mais fácil por conta que agora também não precisava marcar, agendar. Então sobrou um tempinho, eu dei uma corrida até aqui. O Atende Bem Jacareí, local onde os moradores da cidade podem tratar de diversos serviços municipais, cedeu um espaço para o cadastramento biométrico, que antes era feito apenas nos cartórios eleitorais da cidade. A iniciativa do cartório eleitoral é aumentar a quantidade de eleitores cadastrados e agilizar o processo de quem já está no Atende Bem para realizar outros atendimentos. O processo continua o mesmo. O eleitor deve levar documento de identificação, comprovante de endereço e o título de eleitor. Não é necessário agendar a data para cadastrar a biometria neste espaço. É um procedimento que não tem demorado muito e o atendimento em si da biometria ele é bem rápido, demora em 10, 15 minutos para ser feita a biometria, que consiste em tirar foto, pegar a assinatura eletrônica e aí coletar as impressões digitais. E quem não realizar o cadastramento pode comprometer sua documentação. Quem não fizer a biometria até dia 19 de dezembro, que é o prazo limite para fazer, vai ter o título cancelado. Ele não vai poder votar nas eleições no ano que vem e não vai obter a certidão de quitação eleitoral, que é um documento que é necessário para tirar passaporte, para obter empréstimos bancários, inscrições de concursos públicos e pode acarretar problemas com o CPF também. Não é o caso da Ana Maria, que agora está com a situação regularizada. Está pronta para votar. Pronta para votar, vamos lá. Lembrando que os 2 cartórios eleitorais da cidade continuam realizando o cadastramento biométrico, e não é necessário agendar agora uma data. E mudando de assunto, para você que está em busca de emprego, o PAT de Jacareí oferece diariamente vagas nas mais diversas áreas. Confira agora algumas das oportunidades disponíveis para essa segunda-feira, dia 12 de agosto. E hoje, então, segunda-feira, 12 de agosto, a gente tem 2 vagas de administração de recursos humanos, uma vaga para auxiliar de farmácia, 2 vagas para corretor de imóveis e 5 vagas para marceneiro. São essas, então. Lembrando que o Atende Bem Trabalhador atende na rua Barão de Jacareí, número 839, aqui no centro, de segunda a sexta, das 8 às 16h30. E nós vamos conhecer agora a POD, a Associação dos Portadores de Deficiência de Jacareí, que é responsável pelo time para-atleta de natação aqui da cidade, que além de ganhar muitos prêmios, já mudou a vida de muita gente. A vida da Miriam se transformou depois que ela sofreu um AVC. A Fernanda perdeu uma parte da perna por causa de uma trombose. O Paulo, da noite para o dia, não conseguia mais andar. A síndrome Guillain-Barré atingiu os nervos e paralisou parte do corpo. E a Kátia enfrentou a poliomielite ainda bebê e passou 3 meses respirando através de aparelhos entre a vida e a morte. 4 histórias diferentes e uma coisa em comum: a superação. Atletas com deficiências diversas formam um time para-atleta de natação da cidade, desenvolvido pela Associação dos Portadores de Deficiências de Jacareí, a POD. A missão nossa é saúde e adquirir aquela mente, sabe, de você superar os seus problemas, tá? Superar tanto psicologicamente quanto fisicamente, porque todo mundo pensa em fisicamente, mas o psicológico é muito importante. O esporte é a ferramenta usada pelo professor Marcos para deixar de lado o rótulo que define o deficiente como desfavorecido. O deficiente, ele não é um coitado, né? O deficiente tem uma garra muito grande, que ele tem que perceber isso, né? Ele tem uma fúria interior que a partir do momento que você desenvolve, você coloca para ele que ele pode superar, né? Ele vai superar com muito mais garra do que pessoas ditas normais. Ser deficiente não quer dizer que você é incapaz. Você pode fazer muita coisa. Né? Às vezes você consegue fazer muito mais quando você é normal. Entendeu? Você descobre
que você é capaz de fazer, né? Se não fosse a natação, a Kátia teria qualidade de vida comprometida e possivelmente nem andaria. Descobri que a natação, depois de eu ter feito todo o tratamento, ela supria, tá, todo o tratamento de fisioterapia e hidroterapia. Além de ser um santo remédio para o corpo, o exercício também é um ótimo remédio para a mente. Muitos atletas que entram com depressão, inclusive que são indicados pelos psicólogos, né? E a gente consegue trabalhar todinho esse aspecto emocional no atleta. Então ele aprende a nadar, ele participa das competições e também dá ênfase nessa parte emocional dele. A Miriam é testemunha de todo esse benefício. Eu estar em pé, estar viva e não travada numa cama. Porque se eu não tivesse encontrado o esporte, hoje eu estaria numa cadeira de roda e numa cama, travada. Para fazer parte dessa equipe não é preciso saber nadar e toda pessoa que tiver alguma deficiência, física ou mental, pode ser um atleta. Um exemplo disso é a Fernanda, que nunca foi muito fã de praticar esportes e não tinha ideia de como cumprir essa missão sem uma perna. Hoje ela é uma das atletas de alto rendimento, participa de competições e encontra no esporte e nos companheiros de equipe forças para seguir em frente sempre com um sorriso. Por todos nós serem deficientes, então aqui a gente se sente em casa mesmo, né? Todos eles vencem batalhas diárias. E nessa luta, qual é um grande adversário? O preconceito. As pessoas vêem o lado de fora, elas não querem te conhecer por dentro. O principal foco, a superação. Faz 7 anos que eu nado, 4 anos com o 3º melhor tempo do Brasil, índice nacional. E isso aí, eu amo nadar. A minha vida é a natação, depois do AVC. De todas as competições, o pódio mais importante é o da vida. E nesse, eles estão todos em primeiro lugar. Já tenho 12 medalhas com essa conquista, é uma beleza, foi uma inspiração. E sempre a família me apoiando, minha esposa, os filhos. Aí estou aqui hoje na luta aí. Inteiro, graças a Deus. Bom, tá aí a Prefeitura Municipal em parceria não só com essa equipe da natação, tem também a equipe de atletismo com a Lia Borrego, que treina ali no Espaço Liberdade, né, do Ralph, ele mais conhecido como Espaço do Ralph. Como é que é a atuação, Marcelo, da Secretaria de Esportes, juntamente com essas equipes que representam, né, as atividades paralímpicas aqui na cidade? Independente da Paralímpica ou não, toda a equipe que quando o município, no caso os efetivos, não consegue assumir algum tipo para ser técnico, nós abrimos o chamamento público, né? Então ali a gente faz, junto ao FADEMP, que é o Fundo de Apoio ao Esporte Não Profissional, ali a gente fecha o que vai ser as competições da cidade e as equipes. Uma vez isso finalizado, nós abrimos o chamamento público. Então todas as entidades que tenham necessidade em se unir junto à Prefeitura de Jacareí, eles são agraciados com o termo de colaboração, né? E o Paradesporto não é diferente. Então hoje nós temos a Lia, que é a Eliana Borrego, que ela é funcionária efetiva da Secretaria de Esportes, então ela é responsável pela equipe de atletismo. No caso o POD, ali é um convênio, né, com a associação, aí uma vez contemplados por meio do chamamento público, eles participam das competições. E agora, recentemente, desde o ano passado, nós voltamos com uma atividade que há muito tempo o Jacareí desenvolveu e parou, que é a bocha paralímpica. Só que o que nós fizemos? Ao invés de a gente criar uma equipe, a gente queria que criasse a modalidade para esse público ter acesso à atividade física. Porque o rendimento, ele é mais exclusão que inclusão. Então, quando você vai disputar campeonatos, você não tem condições, geralmente o técnico começa a excluir. Então, se você não tem condições disso, você não vai. Você tem, você vem. E aí foi quando eu conversei com a equipe. Falei, gente, a gente tem que propor alguma atividade física para esse público. Foi aí que nós criamos a bocha paralímpica. Por meio disso, um trabalho junto com o Zezinho, que é nosso professor, ele começou a detectar talentos. Aí nós fomos participar de um campeonato. Foi quando nós descobrimos uma atleta que é da Secretaria de Educação, da escola, disputou os Jogos Escolares e ela foi campeã ano passado. E nós voltamos com a bocha paralímpica. E a ideia é que agora, dentro de algumas semanas, a gente inicie mais outra modalidade, que é o goalball, que é para o público já com deficiência e baixa deficiência visual. E a ideia é que até o final desse ano a gente volte com mais uma modalidade, que é o vôlei sentado.
Então, a gente precisa, mas só que diferente dessas duas modalidades que já tem o rendimento, a gente está fazendo uma coisa inclusiva. Então, a gente está propondo atividade física. E aí, se amanhã ou depois a gente perceber que a gente tem uma equipe para competir, compete. Mas esse não é o principal foco. O principal foco é que essa modalidade seja de forma inclusiva, para essas pessoas terem opção da prática esportiva. É uma consequência, né, Marcelo? Isso, exatamente. Uma consequência. A gente vai falar um pouquinho agora sobre uma questão de lei. Nessa época do ano é comum a gente ver pessoas empinando pipa, uma atividade de lazer, mas que pode oferecer riscos quando é praticada com o uso do cerol. Aqui em Jacareí há uma lei que proíbe não só o uso, mas também a comercialização desse composto. É lei. Lei número 6.262, de 26 de abril de 2019. Acrescenta a proibição da chamada linha chilena na lei que dispõe sobre a proibição do uso e comercialização de cerol na cidade de Jacareí. A nova lei altera a legislação que proíbe o cerol na cidade de Jacareí e acrescenta a linha chilena na lista de produtos proibidos em ser utilizados e comercializados na cidade. Assunto sério. Voltando aqui para falar do esporte, você falou que em breve vai ter uma nova modalidade, que é essa questão para deficientes visuais. Mas essa modalidade, que eu me esqueci o nome, goalball, ela também pode ser praticada por quem colocar uma viseira, por quem quiser ali fazer parte dessa realidade e sentir quais são as dificuldades na pele, né, de um deficiente visual. A maioria das modalidades que a gente chama de paradesporto é quando a pessoa tem que ser laudada. Tá? Então ela tem que ter um laudo. Então, por exemplo, o vôlei sentado não é praticada principalmente para as pessoas amputadas. Então, se ela tem um problema severo de coluna ou de quadril, ela pode participar. E no goalball é de baixa visão. Então, uma pessoa que ela tem um problema de córnea ou ela enxerga, mas com muita dificuldade, o que deve ser feito? Colocada a viseira de modo que todos tenham o mesmo grau de dificuldade. Então, ali tem que ser um blackout geral. Então, geralmente, os goleiros, né? Eles muitas vezes vão compor, porque o jogo do goalball, o que acontece? São 3 de cada lado, eles arremessam a bola e todos se tornam goleiros também. Então, por isso que você tem que colocar a viseira, de modo que todo mundo realmente não esteja enxergando nada. Então, ali você tem, às vezes, a pessoa que ela é deficiente visual em 100% e a pessoa que tem, às vezes, baixa visão. Então, você coloca a viseira para que todos estejam no mesmo nível para poder praticar o esporte. E a bola tem aquele Ela tem um guiso, né? É uma bola pesada de borracha. Ela não quica, né? E ali ele tem um guiso, porque pelo guiso eles conseguem saber por onde está a bola. Tem uma marcação no chão, onde eles têm a sensibilidade para saber se eles estão de que lado do gol. O gol é muito grande, né? Eu não sei de cabeça agora a dimensão, mas é um gol bem grande, bem extenso. Por isso que os 3 atacam e defendem ali. Então é um gol bem grande. É bem legal isso, porque eu sempre vi o esporte como exclusivo mesmo, exclusivo de quem é bom, exclusivo de quem tem performance, exclusivo, né? Você vai jogar na minha equipe? Não, você não vai jogar na minha equipe porque você é muito ruim, então você fica ali entre os alunos excluídos. Mas essa mudança de paradigma que vocês estão promovendo vai justamente incluir aqueles que ninguém espera que estivessem fazendo parte de alguma equipe. É como eu falei no início, nós somos uma Secretaria de Esportes e Recreação, então a gente tem que promover o esporte, a gente não pode excluir. Quando a pessoa ela chega, por exemplo, nós temos algumas escolinhas de algumas modalidades. Desculpa. À medida que essas pessoas elas vão se destacando, elas vêm para compor a equipe. Ali começa a exclusão, né? Então, às vezes, a gente faz uma peneira na cidade, uma seletiva. Muitas vezes o pai questiona, por que meu filho não vai? Então, quando você fala de rendimento, ele é exclusivo, infelizmente, mas não tem como você fazer uma equipe de futsal ali com 300, a gente tem quase 600 crianças que participam de futsal na cidade. Como é que você monta uma equipe de 600 crianças? Não tem como, né? Então, quando chega em rendimento, infelizmente tem exclusão. Por isso que a gente está fazendo um processo inverso, né? É lógico, ali uma vez que ela detecta um talento que ela possa usar para o atletismo, ela leva para o rendimento. Mas a ideia é a gente fazer o trabalho contrário, né? Fomentar, e uma vez que a gente tiver alguém para competir, a gente coloca para competir, mas não é o nosso principal objetivo, e sim ofertar a prática esportiva. Para quem quiser procurar alguma atividade, para quem quiser ficar por dentro, é só entrar em contato com a Secretaria de Esportes. Exatamente, ali a gente tem toda a nossa gama de atividades. Em breve,
Vai ficar mais fácil para vocês entenderem e saberem onde tem as vagas e onde nós estamos localizados. Mas no momento oportuno, saberemos como será isso. E você volta aqui no Bom Dia toda segunda-feira, Marcelo, ou alguém da secretaria Estaremos é convidado para participar com a gente. Exatamente. Obrigada mais uma vez, Marcelo. Eu que agradeço pelo espaço. Bom, Bom Dia fica por aqui. Continue acompanhando o Poder Legislativo Municipal nas nossas redes sociais. Acesse o nosso portal jacareí.sp.leg.br. Muito obrigado pela sua companhia. Lembrando que você pode sempre interagir com a gente, curtir e compartilhar todo o nosso conteúdo. Fique ligado também na nossa programação e reveja todo o nosso conteúdo no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Nós voltamos amanhã com mais informações para você. Até lá!